Então, eu queria hoje mostrar algumas coisas interessantes sobre a elipse e eu vou utilizar aqui o GeoGebra porque eu acho que é um bom recurso, tá? E vamos começar olhando para essa curva aqui, que é uma elipse, tá bom? Deixa eu colocar uma corzinha para ressaltar. Ok. Então, tem essa curva vermelha, que é uma elipse. E aqui eu escolhi um ponto D na elipse, tá? E desenhei a reta tangente à elipse nesse ponto. E os pontos A e B aqui são os focos da elipse. Então, o que eu queria observar aqui é o seguinte: eu peguei um ponto móvel aqui na reta tangente, tá? Então, o ponto D pertence à elipse, essa reta passando por D é a reta tangente à elipse no ponto D, e nós temos esse ponto E que eu posso mexer aqui ao longo dessa reta tangente. E aqui em cima eu escrevi o que eu chamei de soma das distâncias, tá? Então, que distâncias são essas? A distância do ponto A até o E, mais a distância do E até o B, tá? Então, seria a soma desses comprimentos, desses segmentos, ligando A e E e B. E é claro que quando você mexe o ponto E, essa soma vai mudando. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais de casas decimais. Tá. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui, né? E aí a questão é, a gente faz um pequeno experimento com o GeoGebra e a gente vê que essa função, ela vai mudando na constante, claro, e a gente pode observar o seguinte, ó, que o ponto de mínimo da função, como função de um ponto que está na reta tangente, ela parece que esse mínimo ele é assumido, ele é atingido justamente quando o E coincide com o D. Né? Então, a gente pode verificar aqui, ó, eu estou com essa soma das distâncias com 16.7, 16.15.8, tá diminuindo, né? Dá para ver que está diminuindo. E aqui vai ter algum valor mais ou menos por aqui, 13 alguma coisa, 13,75 alguma coisa, e depois volta a crescer. Quando eu passo do D vindo da direita para a esquerda. Então, uma coisa curiosa é que essa soma das distâncias ela é a menor possível justamente quando o ponto E coincide com o ponto D. Né? Uma coisa que a gente pode fazer aqui, como uma brincadeira, é a seguinte, não só uma brincadeira, né? É uma coisa interessante do ponto de vista matemático. A gente pode fazer uma operação geométrica que seria, eu vou pegar essa reta tangente e vou considerar a reflexão do ponto B, tá? Com relação a essa reta. Então, aqui tem um comando do GeoGebra que faz isso automaticamente. Reflexão em relação a uma reta. Tá? Então, eu peguei esse objeto, ponto B, escolhi essa reta aqui, e ele criou, ficou um pouco escondido ali no texto. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Deixa eu tirar esse texto aqui para mim. Tá certo? Então, eu tenho esse ponto B', que seria essa reflexão. E eu vou construir o segmento ligando o ponto E ao B'. Então, pelas propriedades da reflexão, esse segmento que eu acabei de construir, ele tem um comprimento igual ao segmento que liga B ao E. Portanto, aquela questão... Ops, aqui foi um lapso. Cliquei aqui numa coisa que não deveria ter clicado. Então, a questão de saber a soma, quando é que essa soma dos comprimentos, a soma das distâncias, né, de A a E e de E a B é o menor possível, a gente pode
substituir ela por uma questão parecida, que é pegar a distância de A a E e depois de E a B'. É a B'. E por que que isso é interessante? Porque agora, né, quando a gente olha por esses segmentos, o segmento que liga A e E a B', a gente pode, se a gente quiser imaginar um triângulo ligando esses 3 pontos, né, quer dizer, vértices, os vértices nesses 3 pontos. Deixa eu pegar e criar aqui um triângulo. Tá, então a gente sabe que um lado do triângulo é sempre menor ou igual à soma dos outros lados, né? Então, o que que acontece aqui, né? Olha só, uma coisa curiosa, o segmento que liga A a B' está passando por D, né? Então, essas coisas são interessantes de notar na elipse. Eu estou mexendo o D, estou mexendo a reta tangente, mas notem que, pelo menos visualmente, parece que o segmento ligando A a B' sempre passa por D. Isso é coerente com aquela propriedade de minimizar, né? Porque se eu estou mexendo o E aqui, ó, e agora eu estou olhando para esse segmento e esse aqui, olhando para o comprimento deles, o comprimento vai ser o menor possível quando eles estiverem alinhados aqui e você tiver o segmento, quer dizer, quando o E coincidir com o D, tá certo? Então, experimentalmente a gente pode olhar para a elipse assim. E outra coisa que a gente pode notar é a seguinte, ó, nesse ponto aqui, onde a gente atinge o mínimo, a gente pode fazer uma analogia com raios de luz, com a ótica geométrica, tá? Então eu vou esquecer agora esse triângulo aqui que eu tinha desenhado. E vamos esquecer da elipse, vamos pensar no seguinte, ó, tenho um ponto A, de onde sai um raio de luz, que vai bater nessa reta que vamos pensar que é um espelho e vai refletir, tá? Vai refletir para chegar no ponto B. Então, o que a gente aprende na escola, né? A gente aprende que a lei da reflexão para espelhos planos, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? E aqui você vai ver exatamente esse fenômeno ocorrendo, tá? Que é quando o E coincide com o D, exatamente o que acontecer, isso pode ser imaginado aqui como um raio de luz saindo de A, refletindo na reta tangente e depois de ser refletido vai gerar um raio que vai passar por B. E aí esses ângulos aqui vão ser iguais, tá bom? Essa propriedade de você associar um mínimo a um ponto crítico de uma função com o comportamento de algum fenômeno natural, por exemplo, a luz, é conhecido como princípio, nesse caso da luz, é conhecido como princípio de Fermat, né? O princípio de Fermat, ele afirma que de todos os pontos possíveis que eu podia imaginar para ter essa reflexão que sai de A, bate na reta e volta aqui para B, cada um deles, a luz demoraria um certo tempo. É o tempo da luz percorrer o caminho de A a E, e depois o caminho de E a B. E o princípio de Fermat basicamente diz o seguinte, que o caminho que nós observamos é o caminho que a luz demoraria menos tempo, ou seja, como o tempo vai ser proporcional à distância, é equivalente a dizer que a luz vai refletir mais ou menos assim, quando o E for exatamente o ponto D. Tudo bem? Então, essa é a chamada propriedade de reflexão da elipse, que lembra um pouco a propriedade de reflexão da parábola, só que aqui você tem dois focos, o A e B, então um raio saindo de A e refletindo na elipse
se a gente considerar que refletir na elipse é a mesma coisa que refletir na reta tangente à elipse no ponto, então, depois dessa reflexão, o raio refletido vai passar por B. Tá? Então, isso é uma propriedade da elipse que depois a gente pode, que a gente está olhando experimentalmente, mas depois a gente pode demonstrar. Tá bom? Essa é a primeira coisa que eu queria comentar com vocês. E deixa eu passar aqui para uma segunda figura aqui que eu vou associar à elipse. Tá? Então, aqui eu vou pegar um círculo, um centro qualquer, vou botar aqui um raio qualquer, raio 2, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho essa imagem. Então, tem um círculo. Eu vou pegar um outro ponto aqui no interior do disco, definido por esse círculo, tá? Esse ponto G. E agora eu vou fazer a seguinte brincadeira. Eu vou pegar um ponto arbitrário lá do círculo, tá? E vou imaginar o seguinte, ó. Imagina que esse disco que você está vendo aí com centro em F, ele é feito de um material dobrável, tá? Por exemplo, um plástico transparente, né? E vamos supor que eu fixei aqui o G e fixei o H, né? Aí eu queria dobrar esse papel, vou chamar de papel, tá? Papel transparente, vou dobrar esse papel de forma que, então assim, eu vou escolher uma linha de dobradura e quando eu dobrar o papel, eu quero que após a dobradura o ponto G, ou desculpa, o ponto H, ele fique exatamente em cima do ponto G, tudo bem? E aí eu vou marcar essa dobradura aqui. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um outro ponto, o H, mudar ele de lugar, e repetir esse mesmo processo. Aí eu vou ter uma nova linha de dobradura. Tá? E aí eu gostaria de fazer muitas dessas dobraduras e ver o que acontece. Ver o que acontece e se esse conjunto de dobraduras tem alguma coisa a ver com a elipse. Então vamos tentar fazer isso aqui? Então, eu gostaria, então, G está fixado, H está fixado, eu gostaria de descobrir aonde seria a minha linha de dobradura, para que após a dobradura, o H fosse parar em cima do G, tá? Então, se a gente pensa um pouquinho, ó, eu vou usar aqui algumas coisas que o GeoGebra faz para a gente, eu vou pegar aqui o ponto médio do G e do H, esse aqui é o ponto médio, esse ponto I. Aqui eu vou considerar o segmento de reta ligando o G e H. E a minha linha de dobradura vai ser, então, uma reta ortogonal a esse segmento que eu acabei de desenhar e passando pelo ponto médio de G e H. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou colar aqui essa reta perpendicular. Tudo bem? Então, vamos ver se vocês conseguem imaginar. Pensa nessa reta que eu desenhei agora como sendo a linha de dobradura, tá? Então, quando a gente faz a dobradura, é como se esse ponto aqui, né? Eu vou dobrar, como essa distância do I até o H é igual a do I até o G, quando eu dobrar, esse G vai parar aqui em cima do H, tá bom? Deixa eu só... Não vou exibir esse segmento, tá? Só para lembrar que isso aqui é uma dobradura, talvez eu coloque aqui um pontilhado, tá bom? Só para ficar fácil de lembrar. Então, essa linha pontilhada, ela seria essa minha linha de dobradura. Então, é claro que se eu mexer o ponto H, a minha linha de dobradura mexe, tá bom? E aí, como eu falei, eu gostaria de fazer várias dessas linhas de dobradura e ver o que elas têm a ver com a elipse. Então, para isso, eu vou usar o recurso aqui do GeoGebra, que é fazer uma pequena animação, onde, em vez de desenhar, o computador vai desenhar várias dessas linhas de dobradura e ele vai
deixar o rastro, tá certo? Então é como se você tivesse um papel de seda, se você fizesse isso com papel de seda, você dobra, depois desdobra, depois faz uma nova dobradura e a linha de dobradura fica marcada ali no papel de seda. Então vamos simular isso no GeoGebra. E agora eu vou mexer com esse ponto H, vou animar ele e ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Então a gente tem essa figura aparecendo aí, né? Que eu acho bonitinho isso aqui. Por isso que eu estou mostrando para vocês. Então aqui, ó, embora eu esteja traçando, né, o GeoGebra esteja traçando um bando de retas tangentes, desculpa, de linhas de dobraduras, elas parecem ser tangentes, esse conjunto de retas, a uma curva, tá? A uma curva que é esse pedaço, é a fronteira desse pedaço que está branco aí, com exceção dos pontos G e F. Tudo bem? E aí é claro, né? Se eu estou falando que isso tem a ver com elipse, é natural que você pense que essa curva aí que você está vendo é uma elipse. Nós podemos, pelo menos experimentalmente, verificar isso, né? Então, eu vou fazer isso da seguinte forma, experimental. Eu vou pegar, esses pontos G e F, o chute natural é que eles sejam o foco da minha suposta elipse. Então, eu vou pegar aqui uma elipse com os focos G e F. Notem que existem infinitas elipses dados os dois focos, tá? Você pode criar várias elipses diferentes. Os focos estão fixos, mas não existe uma única elipse, tá bom? Então, esse ponto J é um ponto de uma elipse com focos em F e G. Deixa eu botar uma cor aqui também. Cor. Tá, uma cor. Laranja, mais ou menos, laranja. E agora eu vou voltar à minha animação e vamos ver. Então, para verificar experimentalmente, aí vocês podem falar, nossa, estou no curso de matemática e esse cara está falando de experiência. Exatamente, exatamente. Matemática tem muita experiência. Às vezes as experiências são mentais, você não precisa de um laboratório, você pode fazer a experiência na sua cabeça num pedaço de papel ou no computador, mas e a sua teoria tem que bater com a experiência. Então eu estou aqui, quando é possível fazer experiência, às vezes não é possível, né? Em geometria, muitas vezes é possível. Então aqui, ó, eu tenho uma boa ideia do que seria a minha curva suposta elipse, a fronteira dessa região quase branca. E aqui, esse ponto aqui, esse J, eu posso mexer ele, né? E aí eu vou variando a elipse. Então, eu poderia falar, será que eu consigo andar com o J aqui de forma que fique bem próximo, mais ou menos por aqui, né? Vou apagar o rastro. Olha só o que está acontecendo. Tudo isso é experimental, tá? É aproximado. Depois a gente poderia ter um trabalho de provar isso aqui. Mas aparentemente, a reta pontilhada, que seria aquela dobradura, está tangente a essa elipse e a dobradura vai se mexendo aí e parece que com uma aproximação razoável, né, você tem essas retas, o conjunto dessas retas que representam as linhas de dobraduras são também as retas tangentes à elipse laranja. Tá? E se a gente a gente pode tentar provar isso também. O que a gente está vendo aqui acontecer poderia ser só uma aproximação, mas na verdade dá para provar que isso é um resultado geométrico exato, tá? Não é só um artifício visual do GeoGebra. E eu acho uma maneira, então você pode gerar uma elipse com o jeito usual de você gerar uma elipse é você pegar um barbante, né, amarrar os preguinhos aqui em dois pontos fixos, os focos, e aí você estica o barbante, traça, né? Todo mundo conhece essa maneira de gerar elipse. Mas existem muitas outras maneiras surpreendentes de gerar elipse. Essa aqui é uma delas, tá? Você poderia, com um papel de seda,
e fazendo essas dobraduras, aí você ia ver um bando de retas marcadas e você lá dentro tinha um pedaço livre de dobradura e a fronteira desse pedaço é uma elipse. Tudo bem? E aqui, ó, uma questão que eu queria colocar para vocês é a seguinte, ó, se eu pegar esse pontinho aqui, lembra que esse pontinho é o ponto médio entre o G e o H. G é um dos focos, tá? E o H é um ponto ali no círculo. Bom, a gente pode aproveitar o GeoGebra e olhar para a órbita desse ponto I. O que seria a órbita? À medida que eu vou mexendo o H, esse ponto H, aí é claro que o ponto I vai mexendo e aí ele vai traçar uma curva, né? Quando o H percorre o círculo, o I vai percorrer alguma curva. Aí você pode até pensar que seria a elipse, né? A própria elipse. Ah, tá. Eu queria animar aqui o negócio. Então vamos lá. Vamos ver o que acontece. Ah, ficou um pouco ruim, peraí, porque eu não queria mais. Vou desabilitar aqui o rastro da reta pontilhada, deixar só o rastro desse ponto. Então, numa região parece que essa curva preta é parecida com a elipse, mas na verdade é uma coisa que parece mais um círculo, tá? Parece mais um círculo. E, de fato, se você pensar um pouquinho, você pode tentar... porque, ó, o H aqui está percorrendo um círculo, tá? E o ponto G está fixo, e na verdade, assim, tudo que você está fazendo, se você olhar o G como sendo, vamos dizer assim, a sua origem, tá? Você poderia pensar que você tem um vetor aqui H, ligando o G até o H, né? E depois você tem metade dele, ele dividido por 2 é o que liga o G ao I. Então, então tudo que você fez foi uma contração por um fator meio, né? Porque o I é o ponto médio entre H e G. Então é natural que se o H está percorrendo um círculo, o I vai percorrer um círculo com metade do raio, tá? Então, isso é só uma observação. Mas aí a gente podia pensar assim, como é que eu descobriria o ponto de contato aqui entre a reta tangente, essa pontilhada, e essa suposta elipse aqui que eu estou vendo, né? Então, como é que a gente poderia fazer? Então, eu vou até apagar essa elipse, tá? Ou melhor, vou só deixar ela invisível. Depois, se eu quiser, eu coloco ela para aparecer aqui de novo, aqui, tá? Na hora que for conveniente. Mas a gente pode fazer uma brincadeira que é a seguinte, ó, a gente pode lembrar do que a gente falou há pouco. Deixa eu voltar aqui, se eu encontrar a minha elipse que a gente tinha desenhado. Onde é que está ela? Aqui, ó. Então, ó, aqui a gente tinha uma reta, né? Aqui a gente começou com uma elipse e a gente fez a brincadeira. Lá, no outro caso, eu estou querendo encontrar essa minha elipse, mas eu tenho dois pontos, que vão ser os supostos focos da elipse, e eu tenho essa reta pontilhada. Então, uma ideia seria o seguinte, eu pegar um ponto, um dos pontos aqui, refletir com relação a essa reta, que seria a reta pontilhada ali, a gente já vai voltar para lá, vou obter um ponto aqui, depois ligar esse ponto aqui com esse e ver a interseção com a reta pontilhada. Eu vou tentar fazer isso para ver se eu consigo gerar realmente uma elipse, pelo menos visualmente, tá? Então vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui. Então lembre, né, ó, os meus supostos focos aqui são F e G, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse F e vou refletir com relação à reta pontilhada. Vai me dar um novo ponto. Esse é F', tá bom? Agora eu vou pegar e ligar
ponto G com esse novo ponto F'. E aí tem um ponto de interseção, mais ou menos aqui, dessa reta, desse segmento com a reta pontilhada. Então, eu vou pegar e marcar a interseção. Ok. Então, pelo que nós vimos, a ideia é que esse ponto aqui, quando eu animar esse desenho, quer dizer, botar o H para percorrer a circunferência, esse tudo vai mudar, em particular esse ponto de interseção K também vai mudar e vai ter uma órbita aí. Vamos ver que órbita é essa, tá? A gente vê aqui, ali tinha o, peraí, deixa eu desabilitar o rastro de um deles aqui, do círculo, né? Que esse cara aqui, acho que eu posso desabilitar aqui. Vamos ver o que acontece com esse ponto K. Então a gente olha o ponto K. E nota que ele passa ali perto do ponto J, né? Desculpa, quando a gente mexe aqui, ele zera o rastro. Mas ele passa bem perto do ponto J. E se a gente colocar aqui a nossa elipse antiga, olha só, tem um match razoável, né? Não é exatamente, mas é porque a gente está fazendo tudo meio artesanal aqui. Mas parece sim que é uma elipse, né? Que esse ponto K, ele tem essa propriedade que ele vai andando ao longo de uma elipse, de maneira que a reta pontilhada é tangente a essa elipse. Então, isso aqui seria essa observação experimental de como você poderia pensar a elipse de maneira bem diferente, né? Do que aquela maneira com a cordinha esticada. Que chama o método, em português eu acho que é o método do jardineiro, embora eu nunca tenha visto, não conheço nenhum jardineiro que tenha feito isso. Talvez em algum outro país as pessoas façam isso. Os jardineiros, eu não sei. Tá bom? Ok, então deixa eu parar aqui. E tem uma última, para terminar, eu queria usar ainda esse arquivo aqui, afastar esse pessoal fora da tela. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma elipse arbitrária e vou pegar uma outra elipse com os mesmos focos, tá? Isso aqui é importante. Então, vou pegar, selecionar esses dois pontos. Então, desenhei duas elipses, uma dentro da outra, e elas têm os mesmos focos. Agora, eu vou pegar, escolher um ponto na elipse, vou chamar a elipse de fora, esse P, um outro ponto na elipse de dentro, esse ponto Q, tá bom? E vou pensar no seguinte, tá? Agora um pouco de imaginação. Eu vou pensar que esse ponto P, vamos supor que ele representa, tá? Vamos supor que representa um habitante de um mundo bidimensional e esse ponto Q também, tá? Então, como se você estivesse no mundo plano. E esse cara aqui, o P, é vamos dizer assim, um caçador, tá? Um caçador, então ele vai ter uma arma que atira em linha reta, as projéteis, o raio laser, o que você quiser, tá? O estilingue, qualquer coisa. Bom, e esse aqui, esse outro ponto aqui é a caça, tá? Então, o caçador, ele vai querer acertar a caça. Então, ele vai pegar e vamos supor que é essa trajetória do projétil que ele vai disparar, tá bom? Então, a gente vai pensar da seguinte maneira, que embora aqui no GeoGebra esse meu raio atravesse a elipse de dentro, tá? Eu vou pensar que na situação desse mundo bidimensional, deixa eu botar aqui o ponto, por exemplo, se o ponto Q estiver aqui assim, para essa semi-reta, partindo de P, encontrar o ponto Q, ela vai ter que atravessar essa elipse de dentro. Então, vamos pensar que isso
embora geometricamente seja possível, mais ou menos assim, né? Numa situação real desse mundo imaginário, se é que a gente pode falar assim, né? Situação real do mundo imaginário, o raio, vou chamar de raio, tá? O raio saindo de P, ele bateria aqui na elipse. Então, a elipse, vamos supor que o raio vai ser absorvido aí, não vai conseguir atravessar a elipse. Então, assim, dependendo da posição do P e do Q, a caça está a salvo. Então, por exemplo, nessa posição, o camarada P, né, podia atirar assim, assim variando. Aqui já começaria, o raio dele já bateria teria que atravessar a elipse, não vale, né? E aqui ele poderia atirar, assim, mas quando chegar aqui, depois dessa tangência, ele já não consegue atingir uma parte da elipse. Então, aqui o ponto aqui é que vou fixar o tiro do caçador, né? Então, por exemplo, se o Q está aqui, ele está salva, 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 salva. Nesse ponto de tangência, vamos dizer assim, a caça pode ser atingida, tá? Se ela estiver aqui, também pode ser atingida, tá? Mas dado o ponto P, tem uma região onde a caça fica a salvo, que é, vamos dizer assim, depois do ponto de tangência. Antes do ponto de tangência, ela está lascada, e depois você pode, claro, virar o negócio assim, né? Então, a caça não está a salvo, não está a salvo, aí depois do ponto de tangência, ela está a salvo, certo? Então, essa aqui é a brincadeira aqui geométrica, que tem a ver com a tangência desses raios saindo de P. Então, a questão que eu queria colocar para vocês é a seguinte, ó, imagine que a caça está parada, por exemplo, a caça está parada e o caçador está se mexendo, né? O caçador está se mexendo, e aí ele vai sempre procurando aqui o raio de tangência, que é para ver se uma hora essa tangência, esse ponto de tangência encontra o ponto onde a caça está e ele consegue acertá-lo. Então, se ele girar um pouquinho mais aqui, deixa eu girar um pouco mais aqui. Por exemplo, assim, aí o ponto de tangência está mudando, né? Aí ele vai andando aqui, ele não consegue acertar a caça, mas ele está chegando perto, né? Ele está chegando perto, vai chegar uma hora, se ele continuar andando e a caça ficar parada, que você vai ter realmente uma tangência, né? Aqui, por exemplo. Ops, e aconteceu uma coisa horrível aqui. E agora? Não sei como é que faz isso. Se eu fechar aqui, eu acho que eu vou destruir tudo. Não destruí, mas enfim, vamos lá. Então, mais ou menos aqui, acho que é melhor mexer com a caça, né? Se a caça tivesse aqui, mais ou menos, tá nessa tangência aqui, tá tudo aproximado, mais ou menos aqui. Nessa posição, o caçador estaria acertando a caça, tá? Agora, o que eu quero fazer usando essa situação imaginária? Eu quero fazer o seguinte, vamos supor que a situação seja essa, aqui está o caçador, aqui está a caça. O caçador atira, certo? Mas a caça, ela é muito esperta e ela dá uma escapada, tá? Ela vê o caçador e mexe um pouquinho, mexe muito. Mas vamos supor que ela escapou aqui. E eu vou supor também que vai acontecer o seguinte, ó. Se o raio bater aqui nessa elipse de fora, eu vou considerar que ele vai refletir. Ele não vai ricochetear e vai continuar uma trajetória. E a questão é que ele pode refletir aqui nessa parede da elipse, depois ele vai bater aqui em outro lugar, vai bater em outro lugar, e pode ser que ele volte e o caçador acabe se suicidando, tá? Um acidente com arma, que é muito comum, na verdade, acontecer, né? Principalmente se as pessoas não sabem utilizar arma ou estão muito nervosas, né? Então, tem que ter cuidado. Agora, então a questão é essa, será que é possível acontecer isso? Quer dizer, o raio sair de P, tangenciar essa outra elipse, né, que é onde estaria a caça, aí vai bater aqui, deixa eu fazer aqui uma reflexão, só para vocês verem como é que seria. Eu vou imaginar aqui, ó,
primeiro, o ponto de interseção, né? Aqui, tá? Foi onde o raio bateu. Bateu aqui, ele vai refletir. Como é que eu vou fazer ele refletir? Eu vou olhar para a reta tangente, aqui, ó, na elipse, tá? E vou olhar agora para a reta normal, que é a reta que faz 90 graus aí com a reta tangente, a reta perpendicular. E agora eu vou refletir esse raio que estava chegando com relação a essa reta normal, tá? Essa reta perpendicular. E aí eu vou ter a direção do raio refletido. Então, vou fazer essa reflexão com relação a uma reta. Então, eu vou pegar esse objeto aqui e vou refletir com relação a essa reta. E aí você tem essa direção aqui, tá certo? E aí o raio iria bater aqui, eu poderia repetir esse processo. Então, deixa eu só mexer aqui com o ponto P, né? Ó, note, na verdade, é porque, na verdade, o ponto, na verdade, desculpa, eu deveria fazer, deixa eu fazer um pouco diferente, tá? Rapidinho. Acho que, espero que a história esteja clara. Agora, deixa eu, em vez de limpar o desenho, deixa eu pegar e desenhar de novo aqui, ó, uma elipse, tá? Que seria, vamos dizer, a elipse de fora. Agora eu vou pegar a elipse de dentro. Vou pegar um ponto na elipse de dentro, a reta tangente a ela, acho que assim vai ser mais fácil, tá? A reta tangente. Tá, então eu vou imaginar o seguinte, ó, é que o meu caçador suicida, ele vai tá aqui nesse pontinho aqui, tá? E aí ele atirou, o raio é tangente aqui, vai bater nesse ponto aqui. E aí eu vou tentar fazer pelo menos uma reflexão ou duas, né, para ver o que acontece, ó. Peraí, deixa eu mexer aqui rapidinho. Aqui, então, vou fazer essa interseção da reta com a elipse, tá? E agora eu vou calcular não, né? Pedir para o GeoGebra traçar aqui a reta tangente, a elipse, agora a reta perpendicular, aqui passando por esse ponto, e agora a reflexão com relação a essa reta perpendicular vai me dar a direção aqui do raio. Aí note o seguinte, ó, uma coisa misteriosa ou interessante aconteceu. O cara tirou, aí veio, ele queria acertar a caça que estava numa tangência, né? Estava na outra elipse. Aí o raio passou aqui, bateu na elipse de fora, refletiu, e aqui parece que ele continua tangente, né? E isso é uma propriedade muito interessante, que tem das elipses confocais, quer dizer, duas elipses com o mesmo foco. Se você sair de um raio aqui e estiver tangenciando uma elipse, quando ele refletir, ele vai estar tangenciando de novo a mesma elipse. Isso acontece para qualquer número de reflexões. A gente pode mexer aqui um pouquinho, ó, e ver que essa propriedade se mantém, certo? Se mantém. Ok. E deixa eu fazer mais uma reflexão, porque ó, aqui o cara atirou, refletiu aqui e bateu aqui. Então, se o número de reflexões fosse só um, depois a bala perde, ou é absorvida, alguma coisa assim, se eles pudessem ricochetear uma vez, não tinha jeito do cara se matar, né? Do caçador. Mas eu estou assumindo que o número de reflexões pode ser qualquer. Então, aqui, uma reflexão, o caçador está vivo ainda. Vamos ver o que aconteceria com mais uma, né? Então, vou repetir o processo para calcular a reflexão. É mais ou menos rápido, né? Se eu não errar.
Então, estou tentando não errar aqui. Estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente, mesmo processo. Retangente, perpendicular, a reflexão. Tá? Então, agora eu vou pegar esse cara aqui, esse raio aqui, e refletir com relação a essa reta perpendicular. Tá, e aí eu cheguei... Então, ó, o raio partiu daqui, bateu aqui e voltou aqui. Então, o caçador pode ter se assustado, mas foi relativamente longe dele, tá? Então, a questão que eu acho interessante é, se a gente vai mexendo aqui, ó, tá certo? Ó, é como se o caçador estivesse mexendo na sua posição, né? Ele está andando aqui, e parece que se ele não se suicida para uma posição, ele pode ficar tranquilo que ele não vai se suicidar para nenhuma posição, certo? Então, pelo menos para esse número de reflexões. Agora, eu vou brincar aqui um pouquinho com a elipse de dentro. Então, assim, tudo... A elipse de fora eu vou deixar parada, mas a elipse de dentro eu vou mexer nela, porque o tamanho dela, com relação à elipse de fora, pode influir na vida ou morte do caçador, né? Então, eu vou mexer aqui, ó. Ó, tô mexendo só com a elipse de dentro, mas aí, pela condição de tangência, que é imposta aqui aos tiros do caçador, né? A trajetória desses raios aí muda, tá bom? Então, ó, deixa eu marcar esse ponto aqui de interseção, que seria... Aqui, ó. Tá, então, esse pontinho aqui é o ponto inicial do caçador, do primeiro tiro, e esse aqui é onde chega o tiro após duas reflexões na elipse de fora. Então, parece que é possível, pelo menos experimentalmente, parece que se eu for mexendo aqui com a minha elipse, ó, eu vou chegar uma hora que eu posso diminuir o número de caçadores vivos, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, pronto, caçador agora... Bom, não sei, né? Também podia não morrer, pode ser só um ferimento. Tá? Então, mais ou menos, experimentalmente, eu consegui fazer que o tiro retornasse ao caçador. E olha que curioso, né? Isso aqui eu acho que é uma coisa bem curiosa e bonita da geometria. Desculpa essa analogia de caçador tal, mas eu não consegui pensar em outra coisa. Ó, estou mexendo a posição do caçador, então se o caçador dá o grande azar, né, da elipse de dentro ter o tamanho certinho para o tiro refletir e voltar para ele, tá? Se isso acontece, é muito azar, mas é muito azar mesmo, porque não depende, parece que não depende de onde o caçador está. Se para qualquer lugar que ele começar a atirar, se ele atirar tangente a essa elipse de dentro, ele está lascado, tá vendo? Pelo menos experimentalmente, né? Experimentalmente. Será que isso é verdade mesmo? Será que se uma trajetória é fechada, né? Tem esse triângulo aqui, será que todas as trajetórias são fechadas, independente do vértice inicial do triângulo? Tá? Então, quer dizer, do vértice do ponto inicial, porque para fechar é que eu vou ter um triângulo, né? Então, eu deixo isso para vocês pensarem, e para quem tiver interesse, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, eu fiz criei uma historinha, mas, na verdade, a resposta a essa pergunta que eu coloquei aqui é o chamado, desculpa que essa letra sai tremida aqui, teorema de Poncelet. Então, eu não vou dizer... Quem tiver curiosidade, vai no computador, né? Vocês estão sempre no computador, e bota aí, teorema de Poncelet, elipse, alguma coisa assim, vê o que é. E é muito curioso que esse cara, ele descobriu esse teorema, né? Ele foi preso ele era francês e foi preso lá numa das guerras contra a Rússia, né? E ficou como prisioneiro de guerra, mas ele era um cara gente boa, né? Vamos dizer assim.
tinha uma certa utilidade, porque ele sabia matemática e ele ele foi bem, acho que mais ou menos bem tratado e conseguiu ficar estudando matemática enquanto ele era prisioneiro. E esse teorema de Poncelet, ele demonstrou enquanto estava preso ali, frio pra caramba, lá na Rússia, né? Uma história engraçada, curiosa, dentro da história dos matemáticos com vidas pitorescas. Então, eu deixo para vocês, nessa semana, darem uma pesquisada sobre o teorema de Poncelet. Eu vou parar por aqui, tá legal? Espero que tenha gravado bem. Então, tchau, pessoal.